Olá pessoal, tudo bem com vocês? Grande prazer a gente se encontrar novamente para um novo vídeo. Dessa vez a gente vai conversar um pouco sobre um vídeo, aliás, vamos conversar aí sobre um assunto que eu trabalho já há mais de 30 anos. Não que eu seja velho, mas que eu entrei precocemente nessa área, que é da dependência química, que eu comecei a fazer estágio nessa área quando eu tinha 22 anos, que eu estava no segundo ano da faculdade. E desde então eu nunca mais saí dessa área, né? Trabalho atualmente no CAPS de dependência química e vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. E lembrando aí para vocês aí, por favor, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem, né? Que esse canal é um canal dedicado à arte e à cultura, né? Eu vou postar materiais de música, né? Principalmente das apresentações da minha banda e também temas relacionados à psicologia, à psicanálise, às tradições culturais religiosas e também fazer uns cortes aí do meu novo livro, que vai ser em breve sobre Jesus. Também vou retomar um pouco também dos meus outros livros que eu publiquei, que foi o Nos Labirintos da Solidão e o Nos Laços da Sedução. Bom, em relação à dependência química, né? A dependência química é um problema social e familiar, né? Primeiramente, o que a gente tem que frisar é que a dependência química ela é uma doença, né? E não é uma doença específica ou particular do usuário de droga. Ela é uma doença familiar, né? Quem convive com o dependente químico também acaba adoecendo, né? E a própria origem da doença da dependência química, ela se insere na questão das relações familiares, né? As relações familiares, elas tanto têm uma importância na geração da doença, quanto no tratamento da doença. Também é fundamental a participação do familiar, né? O tratamento, para ser bem sucedido, a gente precisa mexer nessa dinâmica familiar. Então, assim, é um problema hoje gravíssimo, principalmente porque surgiu aí nos últimos anos uma nova droga que é chamada aí de K2, o K2 e o K9, que é um tipo de droga que se utiliza de diversas substâncias químicas, né? Diversos componentes químicos que são altamente tóxicos e altamente perigosos para a saúde. E assim, tem alguns componentes que são voláteis, que eles têm a propriedade, assim, que a gente tem, né, um tipo de droga, são solventes, né, que a cola de sapateiro, até a gasolina, que quando aspirada, elas têm como é que eu posso dizer, um componente que ele dissolve a gordura, né? E pense que assim, o nosso cérebro ele é composto de gordura, entre outros elementos. Então, assim, são drogas com alto poder de destruição neurológica, né? Então, são muitos componentes químicos que até quando as autoridades vão fazer o rastreio dos componentes do K2 e do K9, até tem um trabalho prejudicado porque os fabricantes sempre alteram os componentes. Então, é a chamada droga de desenho, né? Que é o tempo todo os componentes eles são mudados, né? E assim, quem fabrica essa droga não é qualquer Zé Ruela de biqueira, né? São pessoas que são químicos, né? Profissionais da química, porque para conseguir juntar esses elementos químicos e fazer essas alterações tem que ser alguém que realmente tem essa especialidade, né? Então, assim, essa droga ela está se disseminando de uma forma muito rápida, principalmente entre adolescentes e nas camadas mais pobres, né? E assim, o perigo dessa droga é tão grande que até setores do tráfico de drogas estão proibindo devido ao poder de letalidade, porque assim, o tráfico
ele funciona como uma empresa, baseado no lucro, a curto, médio e longo prazo. Então, se eles estão vendendo um produto que a curto prazo vai acabar com a clientela, então no futuro não vai ter essa clientela para continuar consumindo. Então, está sendo proibido ali em alguns setores do tráfico, né? E os interesses de ter uma droga dessa no mercado, que realmente tem um poder de letalidade forte, é complicado. Mas vamos falar mais dos aspectos psicodinâmicos, né? A gente precisa pensar, até no processo de prevenção, do papel da família, né? Por quê? Porque muito se diz que a escola é a principal instituição educacional da sociedade, mas a principal instituição educacional é a família, né? Então, assim, a família é quem vai ajudar na formação dos valores do indivíduo, na sua estrutura emocional, para que ele possa lidar com esses conflitos da nossa sociedade, né? Então, o que a gente observa em termos de tratamento? A gente trabalha, né, no CAPS que eu trabalho, com dependentes químicos de diversos tipos de droga. E a gente tem um trabalho também de acolhimento de familiares, né? Eu faço esse grupo de família, e a gente encontra famílias que têm determinadas características que a gente observa, né? Então, uma primeira característica importante é que a dependência química, você encontra geralmente que na família daquele usuário de droga, a dependência química já é um problema de várias gerações, né? Tem aquele tataravô que era dependente do álcool e desde criança o filho dele passou a usar bebida e se tornou dependente, daí o filho dele também vai se tornar. Então, a gente vê isso, às vezes, uma história que remonta a várias gerações, né? Então, assim, não significa que todo filho que cresce vendo o seu pai fazendo uso da bebida ou de outra droga, que ele vá se tornar um dependente, né? Porque, assim, a origem da dependência química tem vários fatores. Muitos até tentam defender que seria uma coisa genética, mas não é apenas genética. Pode ter algum componente genético, mas também tem o componente afetivo, o componente social, o componente relacional, né, o componente psicológico, emocional. Então, são vários componentes que produzem uma dependência química. Mas é claro que assim, a criança ela cresce vendo o pai fazendo uso diariamente, e esse uso do pai já vai criar conflitos familiares, que a criança crescendo nesse ambiente conflitivo, existe uma possibilidade que, se ela entrar em contato com a droga, que ela possa vir a desenvolver a dependência, né? Então, assim, a substância em casa é um fator de risco, e isso aí tem vários fatores, desde assim, a mãe que é dependente de medicação, né? Dependente da medicação para dormir, dependente da medicação para emagrecer, dependente de várias coisas, daquela coisa assim, se ela ficar sem a medicação dela, ela estoura a casa. Então, mãe ou pai dependente de medicação, dependente do cigarro, comportamentos compulsivos também, porque assim, a compulsão, ela não é só da droga, outros fatores compulsivos também podem contribuir, né? Que vai, hoje em dia, desde compulsões da modernidade, como a compulsão pela internet, pelo celular, né? O compulsivo alimentar, existem diversas compulsões. Então, a criança que ela cresce nesse ambiente compulsivo, a tendência é que ela possa desenvolver também, né? Que mais? Pais separados que vivem num clima de auto e heteroagressão constantes, né? Em que se perde o respeito, um ambiente o tempo todo de violência e agressão, e os pais se separam. Essas crianças, se essa separação não for bem trabalhada, os dois não permanecerem presentes na vida da criança, também é um fator de vulnerabilidade. Então, assim, a gente tem casos que, quando acontece a separação, é muito comum a gente ver que a mãe, né,
faz constantemente a caveira do pai, ou o pai faz constantemente a caveira da mãe. Então é um processo que a gente chama de alienação parental. Então, você imagina para a criança, quando os pais se separam, ela é pequena ainda, né? Pouca idade, e um dos dois vive ali atormentando para que ela odeie, né, o outro genitor. Isso para a criança é um massacre, porque ela ama o pai, ama a mãe, e por conta da pressão de um dos dois, ela tem que passar a odiar, né? Então isso é uma tortura para a criança. Então, quando existem essas situações, que assim, no tratamento, na nossa experiência de tratamento, isso é muito comum, né? Então, por exemplo, se a criança mora com a mãe, né, e a mãe precisa trabalhar, então a criança fica o dia inteiro em casa, né, e aí não se sabe se ela está indo para a escola, com quem ela está andando, não se sabe quem são as pessoas da relação social dela, não se sabe como está a produção dela na escola. Então, esse tipo de situação também é uma situação de risco. Quando a mãe vai se perceber, que a escola vai comunicar, olha, seu filho está faltando, e ela não sabia, que ela fica alienada da vida da criança. Então, quando vai ver, né, a criança já está cabulando na escola para usar droga, né, já está num estágio avançado, e isso com 7, 8, 10 anos a gente encontra situações assim, né? Então, separação dos pais e o distanciamento dos pais da criança é também um fator de risco. A falta de diálogo dos pais com os filhos, a falta de controle sobre a informação de como é o cotidiano dos filhos. Então, você precisa saber com quem está saindo, para onde está indo, tem que ter horário para chegar, esse tipo de... O que tá vasculhando na internet, porque a internet hoje, infelizmente, também é um disseminador de muitos comportamentos destrutivos, principalmente aí na onda de violência, de ódio que a gente viveu aí nesses últimos 4 anos, né? Então a gente tem disseminação desses discursos de ódio, já visto aí o massacre que tem ocorrido nas escolas, né? Então, assim, é importante a gente, num primeiro momento, como o nosso vídeo é curto, de levantar os fatores de risco dentro da própria família, né? Então, tirando esses fatos mais extremos, da violência familiar, do alcoolismo, da dependência química na própria família, da impossibilidade dos pais cuidarem, a gente imagina também as famílias que são estruturadas, que vivem juntos, também quais os fatores que existem aí de risco nessas famílias, né? Que não só as famílias desestruturadas que têm a dependência química. Então, situações assim, que desde a mais tenra infância já começa o processo educativo da criança, porque a criança ela se espelha principalmente nos comportamentos, né? Nas atitudes dos pais. Então, um fator que é assim, extremamente perigoso é a falta de limites, né? Falta de limites. O que é falta de limites? Então, assim, quando a mãe ou o pai, né, fala uma coisa e o outro descumpre. Então, você combina com o seu filho, olha, você só vai comer a sobremesa, só vai comer o doce depois do almoço, porque se você comer o doce agora, vai atrapalhar no seu almoço. Então, olha, está combinado, coma sobremesa depois do almoço. Daí vai lá o pai e fala, não, vem cá, vai lá, come lá o doce, lá eu não falo nada. Então, isso daí é muito comum acontecer. E o que acontece? Qual é o resultado disso? Que a criança já vai formando no imaginário dela que as regras elas podem ser burladas, que tem alguém que está acobertando o burlar a regra, né? E da mesma forma, se o pai fala, olha, o filho fez alguma coisa lá, tem uma posição, o pai coloca, olha, você vai ficar uma semana sem ir brincar com seus amigos, não vai brincar lá na rua com seus amigos, certo? Ó, o que você fez foi grave, você vai ficar uma semana sem contactar com seus amigos. Daí ele vai trabalhar, enquanto isso a mãe, pode ir lá, vai lá brincar lá, seu pai estava nervoso, vai brincar. Então, novamente, ele está formando a ideia de que regras podem ser burladas. Então, essa
mensagem, né, que a gente chama assim de mensagem de duplo sentido que os pais dão, que por um lado tem uma regra e por outro lado tem a forma de burlar a regra, isso para a criança é lido como regras devem ser burladas. E na dependência química, né, o que a gente tem aí de fundamental é justamente de burlar as regras. O dependente químico seguir regras é extremamente complicado, né? Então, essas situações elas já começam na infância. Então, toda criança ela tem aquela fase em que ela quer dar bronca nos pais, que ela até quer bater nos pais, isso assim, desde criancinha, né? Toda criança tem essa fase. Então, às vezes, assim, aquela famosa aquele famoso tapinha na bunda, aquele famoso puxãozinho de orelha, às vezes ali num determinado momento faz um sentido. Isso não quer dizer assim, não estou dizendo que isso tenha que acontecer sempre, nem estou falando de espancamento da criança, pelo amor de Deus, mas eu estou dizendo assim, às vezes demonstrar objetivamente uma questão de limite, assim, quando a criança está desafiando o tempo todo e já começa a agredir, às vezes tem que se tomar uma atitude ali mais pontual para ela cair na real. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você deve cortar esses comportamentos agressivos, deve se colocar limite. Por quê? Tem mãe que acha assim, pô, que gracinha, pô, meu filho tem atitude, então vai tolerando isso, vai tolerando isso. Então, se a criança começa desde de pequenininho a estruturar a ideia de que a ideia da autoridade da mãe ou do pai não adianta nada. Então, assim, se desde criança ela já está desafiando, quando chega na adolescência ela não obedece mais, vai para onde quer, chega a hora que quer. Se na adolescência você não tem essa autoridade sobre os filhos, esquece que você não vai ter depois, né? Se até a adolescência o filho não cresce internalizando essas regras familiares, esse respeito familiar, depois não consegue mais. Então a gente no tratamento, a gente encontra situações em que os pais a vida toda estimularam, né, como é que eu posso dizer, ultrapassar as regras, burlar os limites, e aí quando chega o filho está lá com 18, 19 anos agredindo os pais, torturando os pais, o que eu faço? Você não vai mudar em um dia, 2 dias, o que você estimulou a vida toda, né? Mas aí qual é o nosso trabalho? A gente tem que ir mudando os pais, porque tem um componente emocional deles que faz com que essas atitudes sejam estimuladas. Então, quando você vai trabalhando o comportamento dos pais, os pais começam a agir de forma diferente, a mudança dos pais acaba meio que obrigando os filhos a mudarem, porque a relação é assim, toda relação é assim. Você não vai mudar o outro, mas quando você muda a si mesmo, muda a sua atitude do outro, isso pode fazer com que o outro mude, né? O outro em si não vai mudar. A mudança dele pode ser uma reação, um resultado da sua mudança, né? Então, é fundamental se trabalhar essas regras, essas leis familiares. Então, assim, se desde criança você bater muito em cima da questão do respeito das regras da escola, a criança tem os horários para estudar e cumprir com isso, tudo isso é o que vai formar a personalidade da criança, porque assim, o que é um ambiente fértil para a criança vir a desenvolver a dependência química são o quê? Essas falhas da relação familiar que permite ela estruturar uma dinâmica de burlar regras, o não respeito à alteridade, né? Não respeitar o outro, que o desejo dele tem que estar em primeiro lugar, e quando você perde também o contato sobre as pessoas com que ela se relaciona, os lugares que ela frequenta. Então, quando existe todo esse ambiente, é muito fácil para que se instale a dependência química, porque, como diz um grande especialista dos papas da dependência química, Claude Olivenstein, francês, que a dependência química ela surge no processo de 3 situações, que é o encontro da droga, com um contexto social familiar e uma personalidade adoecida. Então, esses 3 fatores é que vão gerar a dependência química. Bom, então, pessoal, assim, esse vídeo eu queria mais focar
nesses aspectos aí, os aspectos de risco da convivência familiar. Obviamente que existem milhares de outros aspectos, é um tema extremamente amplo que a gente pode discutir mais, mas eu vou deixar esse vídeo por enquanto assim, com essas informações básicas, e em outros vídeos a gente vai aprofundando aí as questões, tá bom? Tiverem dúvidas, por favor, pode colocar aí nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo, ok? Grande abraço para vocês.